Olá! Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Evolução Urbana, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa primeira parte, nós vamos tratar sobre a história da Europa medieval, com enfoque nas cidades e no processo de urbanização. Os historiadores costumam dividir o período medieval no Ocidente em duas fases: a Alta Idade Média, que engloba os primeiros 500 anos, e a Baixa Idade Média, que engloba os últimos 500 anos. Para facilitar a compreensão do nosso trabalho, a gente optou por redimensionar a Idade Média em três fases. A inicial vai desde a queda de Roma, em 476, até 800, com a coroação de Carlos Magno. A intermediária vai pegar do século IX até o XII, que é uma época onde o renascimento carolíngio causou transformações bem importantes para a economia, política e sociedade. Até culminar em uma última fase final, que vai do século XIII ao XV, e prepara a transição entre o medievo e o mundo moderno. Os primeiros 3 séculos do período medieval são marcados pela continuidade do processo de despovoamento e êxodo urbano resultado do colapso do Império Romano do Ocidente em 476. Até a construção do Império Carolíngio por volta do século VIII, a Europa experimentava um forte processo de descentralização política e cultural, com as diferentes tribos e povos bárbaros disputando território e recursos. Em paralelo, milhares de aldeias no campo eram fundadas pela antiga aristocracia romana, acompanhado por uma multidão de agregados em fuga. O vazio de poder deixado pelo Império Romano resultou no surgimento de uma série de reinos efêmeros: vândalos, burgúndios, visigodos, ostrogodos, dentre outros. Destes, apenas os francos resistiriam aos tempos obscuros, termo posterior criado para categorizar as frequentes questões sucessórias, intrigas palacianas e revoltas ocorridas nos séculos VI e VII. Entre os séculos IX e XII, ocorrem diversos eventos importantes para a construção da Europa como conhecemos hoje. O feudalismo se encontra consolidado e estável, com senhores leigos ou eclesiásticos comandando grandes porções de terra. Em paralelo, as monarquias nacionais surgem, com as raízes do que se tornaria a França, Itália e Alemanha nascendo no Tratado de Verdun, e com Portugal e Espanha surgindo após o período da Reconquista, no contexto das Cruzadas. Na religião, o Ocidente e o Oriente cristão romperiam de vez, divisão que perdura até a atualidade, com a excomunhão mútua do Papa e do Patriarca de Constantinopla. É nesse período que ocorre o ressurgimento da cidade, do comércio e da produção cultural na Europa. Enfim, entre os séculos XIII e XV, o sistema feudal entra em declínio, com o fortalecimento das cidades, em especial dos burgos. O poder das monarquias agora nacionais cresce, levando a um gradual processo de unificação, ao passo que o poder e influência da Igreja diminui. No Oriente, o Império Bizantino, último resquício do antigo Império Romano, é finalmente conquistado pelos turcos otomanos após séculos de conflitos, enquanto no Ocidente, a fome, a peste e a guerra devastam a população europeia na chamada crise do século XIV. Com a transição para a Idade Moderna, a recuperação gradual da Europa leva ao surgimento de um certo capitalismo primitivo e ao início da famosa Renascença italiana. Diferentemente das monarquias modernas, que o Estado está mais associado a uma entidade territorial e política, com a sucessão do rei indo para o filho primogênito, na Idade Média, a noção monárquica estava muito mais ligada a um sentido humano e não territorial. O monarca era o rei de um povo e não de um território, então se dizia o rei dos francos e não da França, até porque não existia uma França ainda. Os reinos só foram adquirir essa feição territorial mais para o final da Idade Média. E por isso, quando morria um rei, as terras eram divididas entre seus filhos. E essa era uma das principais razões para a instabilidade política do período, já que a cada geração o território se fragmentava mais. Uma das razões do sucesso do Império Carolíngio em meio a tantos outros reinos instáveis do período foi justamente a quebra desse ciclo de divisões, mesmo que de forma acidental. A descendência dos reis Pepino e Carlomano I e do imperador Carlos Magno se concentrou em um único herdeiro, permitindo um império de unidade e vasta extensão territorial. O império se estabeleceu de forma definitiva através da união formada com a Igreja Católica, quando no ano de 800, enquanto o trono era ocupado de maneira irregular pela imperatriz Irene, o Papa coroa Carlos Magno imperador. Isso estabeleceu o Império Carolíngio como o Império Cristão. O Império Carolíngio tinha uma extensão territorial muito vasta, mas diferente de seu antepassado romano, era bem fracamente povoado. A população se distribuía de forma irregular por áreas de ocupação antigas ou de terras férteis, ou seja, era um mundo essencialmente rural. Na administração, o império era repartido em condados, que correspondem a grosso modo ao antigo Pagos Romano, tendo como centro uma civitas, isso é, uma cidade. Estimativas mais otimistas contam cerca de 600 condados espalhados pelo império. À frente desses condados estava o conde, um homem de confiança do rei, pertencente à nata da sociedade e preferencialmente com raízes fundiárias na região que administrava. Apesar de começar como uma nomeação temporária, o comodismo e as conveniências acabaram tornando esse título vitalício, e posteriormente hereditário.
Os poderes e as funções do conde eram bastante amplos e envolviam desde recolher tributos, fiscalizar o patrimônio, preservar estradas e pontes, presidir o tribunal regional junto ao bispo, entre outros. Assim como o próprio império, o condado se dividia em partes menores, que eram os vicariatos, governados por um vigário, que na sua escala possuía as mesmas funções do conde. Além dos condados comuns do interior, nas regiões de fronteira, os condes recebiam o nome de marqueses, e tinham alguns outros poderes próprios, para preparar os territórios para situações de emergência. Comandando a população em territórios que abrangem múltiplos condados estava o duque, um capitão do exército e geralmente um marquês ou conde com mais poderes especiais. Ainda, entre os condes e bispos eram escolhidos os missi, delegados do rei, que faziam o giro de inspeção dentro de um território, verificando a atuação do conde, dos vigários, ouvindo queixas da população, fiscalizando a coleta de impostos e a administração das terras reais, com a finalidade de manter a unidade política do império. Então, toda essa evolução em relação ao período anterior criou a necessidade de se usar a comunicação escrita no veículo da administração. Como a esmagadora maioria da população era analfabeta, o Carlos Magno iniciou então um grande movimento para aprimorar a instrução do clero e, consequentemente, da administração imperial. Afinal, é no clero que se concentrava a classe intelectual do período. Isso resultou num movimento cultural conhecido como Renascimento Carolíngio, considerada a primeira grande manifestação cultural desde a queda de Roma. Assim se iniciou uma grande reforma no sistema educacional, e por todo o império foram fundadas e restauradas escolas. Essas eram administradas por mosteiros, bispados ou pela própria corte. Esse foi um período de muitos avanços, que se refletiram nas artes, na literatura, na escrita e na arquitetura, com novas tipografias, técnicas construtivas e produção de obras literárias, pinturas e mosaicos. Essa reforma deu as bases para o posterior renascimento do século XII e serviria de semente para a posterior filosofia cristã nos séculos XII e XIII. Muitas das escolas desse período se tornariam universidades medievais no futuro. O Império Carolíngio tem seu fim em 843, com o Tratado de Verdun, quando, com a morte de Luís I, seu território volta a ser dividido entre herdeiros, formando assim o Sacro Império Romano-Germânico a leste, o Reino da França a oeste e uma região de profunda descentralização política no centro, com pequenos reinos, principados, ducados e condados independentes, que vão dar origem a cidades-estados italianas. O sistema feudal possui inerentemente uma descentralização política. O poder descentralizado nas figuras dos senhores de cada feudo são exemplo dessa característica. Uma das formas de hierarquia mais ilustrativas do período era a prática do comitato, onde existiriam os papéis de suzerano e vassalo. O primeiro faria concessão de terras suas para o segundo, com a intenção que esse devesse proteger e cuidar das terras. Em primeira instância, o senhor feudal ocuparia o papel de suzerano, porém vassalos com a posse de terras poderiam se tornar suzeranos também, subdividindo sua porção e praticando comitato com terceiros. Já na relação de colonato, o senhor feudal garantia segurança para os camponeses em troca de tributos. Dentre esses tributos existia a talha, tributo que os camponeses cederiam parte de sua produção para o senhor feudal. Outro tributo pago era a corveia, situação que o camponês iria por alguns dias trabalhar sem remuneração para o senhor feudal. Ainda pode-se citar a banalidade, tributo que deveria ser pago quando o camponês precisava utilizar algum equipamento que fosse posse de seu senhor, de certa forma o alugando. Das partes cultiváveis do feudo, destaca-se o manso senhorial, faixa com maior extensão e melhor terra para o cultivo, para uso do senhor feudal, e o manso servil, loteado destinado para os camponeses. A sociedade era predominantemente rural e tinha um forte caráter estamental, assim, apresentando baixa mobilidade social. Para entender profundamente a Idade Média, não podemos esquecer de levar em consideração a história da Igreja Católica, principal instituição agregadora do período. Com o caos gerado pelo fim do Império Romano e o consequente êxodo urbano, coube aos bispos católicos a proteção das cidades remanescentes, processo que, junto à reforma administrativa carolíngia, estabeleceria a origem da hierarquia política medieval durante o período do feudalismo. Na história cristã, com o fim do cristianismo primitivo, há o período dos chamados Sete Concílios Ecumênicos, onde a cristandade ainda estava a se organizar, com diferentes pontos de vista a respeito da fé coexistindo. A igreja não se resumia apenas a Roma, existindo também 4 importantes patriarcados, sendo estes os de Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Entre os séculos IV e IX, haveriam constantes rupturas seguidas de reconciliação entre o papado romano e a igreja oriental,
em questões tanto doutrinárias quanto disciplinares. Destas, a questão do governo eclesiástico levaria em 1054 ao grande cisma do Oriente, quando o patriarca de Constantinopla se recusou a reconhecer a primazia papal com a mútua excomunhão entre o Papa e o patriarca. A Igreja Católica no Ocidente chegaria à sua hegemonia apenas no século VIII, com as primeiras alianças entre o Reino dos Francos, liderados por Pipino I, e a Igreja Católica Romana do Papa Estevão II. Desta aliança surgiriam os Estados Pontífices em 756, com o jugo dos lombardos aos francos, e a coroação de Carlos Magno como imperador pelo Papa no ano de 800. Nos séculos seguintes, até o fim da Idade Média, a Igreja manteria quase que intacta a sua forte presença na sociedade, na cultura e nos costumes do período, influenciando desde a política até a economia dos milhares de feudos, reinos e cidades que existiam na Europa. Nesse período, o clero estava dividido basicamente entre o clero secular, isto é, clero comum, que vivia entre os leigos e garantia a administração das milhares de igrejas, e o clero regular, composto por membros de ordens monásticas que no período geralmente viviam em mosteiros, isolados do resto da população, sendo estes os responsáveis por preservar grande parte dos textos clássicos greco-romanos. Além dessas duas modalidades de clero, surgiram também as ordens mendicantes, ordens religiosas dos frades e freiros responsáveis por atuar na evangelização e na caridade, recolhendo esmolas e administrando hospitais e asilos para doentes. Essa presença tão forte da Igreja Católica na Idade Média se reflete muito na arquitetura do período, que era extremamente centrada na arquitetura religiosa. Foram construídas igrejas monumentais, que se destacavam no perfil da cidade contra uma grande massa de casas baixas. Essas igrejas tinham um papel centralizador muito importante para a organização do espaço urbano medieval. Isso se expressa no aspecto físico, já que muitas cidades se irradiam a partir delas, mas também, e de forma muito importante, do aspecto social. A praça que se formava em frente à igreja representava o centro da vida urbana, seja no âmbito político, econômico ou cultural. Ela recebia assembleias, espetáculos teatrais, festas e feiras, e foi também um fator muito importante para o processo de desenvolvimento do comércio. A arquitetura românica foi muito predominante no final da Baixa Idade Média. Ela combina características de antigos edifícios romanos e bizantinos, além de outras tradições locais. O estilo é marcado por construções de aspecto pesado, com paredes grossas, arcos semicirculares e pilares resistentes. Como o sistema estrutural só permitia janelas bem estreitas, isso resultava em igrejas escuras, com um certo jogo de sombras no interior. As formas e volumetria dos prédios são simples, simétricas e claramente definidas, e a aparência geral é de simplicidade quando você compara com os edifícios góticos que vêm em seguida. O estilo pode ser identificado em toda a Europa, mas vai se diferenciar de acordo com características regionais e materiais disponíveis. É a partir do estilo românico que se desenvolve o gótico, surgindo no norte da França por volta do século XI e depois se difundindo pela Europa. Ele se diferencia do anterior principalmente pela larga utilização do arco ogival, da abóbada em cruz e do arco botante. Esses detalhes estruturais permitiam que o peso do teto fosse melhor distribuído para pilares mais esguios, assim possibilitando a construção de prédios mais altos e com janelas maiores. Assim, as igrejas góticas são verticais, leves e iluminadas, com vitrais coloridos e rosáceas. O estilo se popularizou muito ao longo da Baixa Idade Média e representou uma grande revolução na forma de construir. A partir dos séculos XII e XIII, com o fortalecimento progressivo do poder central das monarquias europeias, a formação dos Estados modernos, como em Portugal, a reurbanização, o reaquecimento e diversificação da economia, o movimento de renascimento retomado com o então sistema feudal vigente, entrando em declínio definitivo, com a emergência de um certo protocapitalismo, nas regiões onde o comércio expandia, seja pelo desenvolvimento corporativo nas guildas e ranças, que regulamentavam o processo produtivo artesanal, seja pelo intercâmbio comercial e cultural decorrente das cruzadas. No entanto, a partir do século XIV, toda essa organização se desintegra. Os abusos do capitalismo emergente reativam o caos social dos tempos da escravidão. A Guerra dos 100 Anos arrasa das mais diversas formas os reinos da França e da Inglaterra, enquanto a Grande Peste dizima parte significativa da população europeia. Novas tensões religiosas, como o Grande Cisma do Ocidente e a coexistência de 3 papas fertilizaria o campo da futura reforma protestante. O fim da Idade Média foi melancólico. O elevado e desenfreado crescimento demográfico tornava cada vez mais difícil o abastecimento da crescente população europeia, resultando em um grande período de fome. As clássicas corporações de ofício se encontravam em pé de guerra com a crescente burguesia,
enquanto a estabilidade social encontrava o seu ápice com a eclosão de diversas revoltas campesinas e operárias dadas a situação social do período. Não bastante, na política, tensões e desentendimentos levariam a crises sucessórias que, por sua vez, resultariam em um longo século de guerra, ao passo que a peste, vinda do Oriente, dizimava o restante da população que não morrera de fome ou nos campos de batalha. A redução demográfica foi brutal. Mais de 1/3 da população europeia faleceria no período. Em paralelo, no Oriente, a Era de Ouro Islâmica dava seus frutos na supremacia militar otomana, que, carregando o legado de séculos de progresso e desenvolvimento muçulmano, finalmente conquistava Constantinopla em 1453, pondo um fim não só ao Império Romano do Oriente, mas também ao período histórico da Idade Média, marcando oficialmente a transição para a modernidade ocidental. O fechamento das rotas comerciais pela Anatólia pelos otomanos levaria pouco tempo depois à Era das Grandes Navegações, encabeçada por Portugal. Como esse processo pode ser um pouco difícil de visualizar, a gente elaborou alguns mapas para ajudar a compreender melhor a organização política da Europa medieval, em alguns momentos-chave. Esse primeiro mapa mostra a Europa logo após a queda do Império Romano Ocidental, que teve seu território tomado por diversas tribos bárbaras. A partir dela se formariam numerosos reinos bastante instáveis. Enquanto isso, o Império Romano Oriental se mantém, e dele vai se originar o Império Bizantino. Aqui, vemos a organização política durante o ápice do Império Carolíngio, no século IX. O Império atingiu grande expansão territorial e conseguiu resistir à invasão islâmica que vinha da Península Ibérica, representada ali no mapa como o Califado de Córdoba. Enquanto isso, a Igreja Católica já se encontrava consolidada, com a presença dos estados papais. A reconquista da Península Ibérica, representando a luta do cristianismo contra o islamismo, vai ser a motivação para as cruzadas no século seguinte. Nesse mapa aqui, a gente vê a Europa depois do sucesso das cruzadas, já com a formação dos reinos de Portugal e Espanha. É nesse contexto que acontece o renascimento do século XII. Nessa época, o feudalismo já se encontra em declínio, enquanto o desenvolvimento do comércio só desponta. As rotas comerciais estão em expansão, e já é possível reconhecer no mapa a formação de vários estados modernos. Assim se encontrava a Europa ao final do período medieval. Esse foi um período de grande instabilidade para o mundo ocidental, marcado pela peste, pela guerra e pela fome. Enquanto isso, o mundo islâmico estava em seu período de ouro, com a tomada do Império Bizantino pelos turcos. É a partir desse mapa que vão se desenrolar as próximas etapas da história da Europa, até chegar no que conhecemos hoje. Aqui a gente vai ver algumas das principais rotas comerciais, centros e feiras da Baixa Idade Média, um período que o mercantilismo estava se aflorando. Fica bem fácil de compreender o rápido desenvolvimento do comércio em cidades portuárias, e em especial nas cidades italianas, que se localizavam no centro das rotas que ligam a Europa, Ásia e África. Por fim, mostramos o mapa que era utilizado pelos povos cristãos do período, o mundo medievo. Ele divide o mundo circular e plano entre os continentes da Europa, África e Ásia. Jerusalém, a cidade sagrada, se encontra no centro, e a divisão dos continentes é feita por grandes corpos d'água, representados por linhas retas. Com esse mapa, fica bem evidente a centralidade da fé cristã na visão de mundo medieval, além do desconhecimento de boa parte do mundo que conhecemos hoje. Na Idade Média, as condições naturais eram determinantes na vida cotidiana da população. O frio, o calor, a obscuridade da noite e as longas distâncias. O espaço e o tempo possuíam um valor muito maior do que na atualidade. A extensão do dia solar ditava a jornada de trabalho, enquanto a proximidade era definida pela distância que poderia ser percorrida entre a aurora e o pôr do sol. Logo, a vida econômica, política e administrativa organizou-se de fato nos pequenos distritos, os quais, fechados em seu próprio mundo, desenvolveram particularidades, especialidades e originalidades próprias. Cada casa, chácara ou região tende a ser autossuficiente, com a mentalidade econômica na época geralmente sendo não capitalista, com uma certa aversão ao lucro, moralmente duvidoso e uma sociedade predominantemente cristã. Em suma, a população medieval seguia um ritmo de vida em conformidade com os dias e as estações, com a imigração das pessoas sendo maior que a de produtos. A habitação medieval é composta por uma planta simples, uma sala que concentra funções produtivas e sociais, e um cômodo comum para a habitação dos residentes. Na moradia rural, a residência é cercada por uma série de edificações de exploração, como a adega para o vinho, a tulha para o trigo, a cocheira para o feno e as carroças ou estábulo para os animais. A planta, simples,
tornava-se mais complexa com a adição de cômodos apenas em contextos de alojamentos para um grande número de pessoas, muitas vezes componentes de famílias distintas. Na cidade, cujo espaço é limitado e os terrenos caros, é necessária a verticalização da casa, com as funções segmentadas não apenas por cômodos, mas também por pavimentos, com cada família geralmente possuindo a sua casa. O mobiliário de uma casa medieval era tão simples quanto sua planta, limitando-se na maioria das vezes a uma cama compartilhada entre a família, um baú utilizado para preservar roupas e pertences pessoais, uma mesa maciça para alimentação, com uma certa escassez de móveis destinados ao assento, recorrendo-se muitas vezes à boa e velha palha estofada por tecidos. As casas ricas acrescentariam a este mobiliário uma série de tapeçarias. Nos utensílios, a pouca variedade era compensada pela quantidade. Nas cozinhas utilizava-se caldeirões e frigideiras para preparo de comida, uma tina para lavar a roupa e para os banhos, além de outras ferramentas e objetivos como baldes, pás, vassouras, machados, etc. O vestuário medieval era derivado do antigo traje gaulês, com a roupa feminina sendo sempre mais longa, acompanhada de aventais, enquanto a masculina, para facilitar o trabalho, era mais curta, exceto em situações cerimoniais ou litúrgicas, como na antiguidade. A alimentação era baseada na produção local, com os cidadãos possuindo uma alimentação mais variada em comparação com seus contemporâneos do campo, graças ao intercâmbio comercial ocorrido nas cidades. O essencial da alimentação, independente do extrato social, consistia na carne, no pão, no vinho e em certas leguminosas, como as ervilhas. Junto com a carne, servia-se geralmente condimentos à base de alho e mostarda. Na primavera, problemas causados pelo excesso do consumo de carne no inverno eram contornados com a quaresma, que incentivava o consumo de peixes, legumes e frutos. O preparo do alimento não era muito diferente do atual, e complementava-se a alimentação com o consumo de água, cerveja e vinho, além de destilados a partir do século XII. Abaixo, o autor francês Geneviève d'Acourt descreve o processo de refeição na Idade Média, reforçando, assim como Jacques Le Goff, uma certa continuidade nos hábitos medievais até a atualidade, especialmente em comunidades do interior da Europa. A rotina diária medieval começava muito cedo. Antes do raiar do dia, o cidadino e o trabalhador rural já estavam de pé. Muitos começavam o dia com preces na igreja e assistindo à missa. Ao retornar, tomava-se o desjejum, aproximadamente às 6 da manhã. Às 9, comia-se novamente, com a jornada de trabalho iniciando logo em seguida. Por volta do meio-dia ocorria o jantar, seguido por um momento de descontração. Em todo lugar, ao cair da noite, o trabalho cessava. Condenava-se o trabalho noturno. A iluminação noturna era precária e o risco de incêndio uma constante nas cidades e vilas medievais, concentradas e construídas em sua maioria de madeira e taipa. Finalmente adormecia-se e o ciclo cotidiano continuava pelo resto do ano. O calendário medieval é o calendário das festas religiosas da igreja. O ano começava na prática do Natal com a conclusão dos trabalhos do outono e do inverno. O começo do ano incorporava a Quaresma, um período de penitências e restrições que perduravam até a Páscoa. Paralelamente, os trabalhos no campo recomeçavam e os embates militares, interrompidos pelo inverno, retornavam. Junho terminava com as festas dos santos populares, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Com a primavera, o comércio itinerante prospera, seguindo rotas de peregrinações e festividades. É nesse período de ano que ocorrem as inspeções promovidas pelos administradores reais. No campo, com o advento do verão, ocorre com o período da tosa dos animais, da colheita dos frutos, do preparo da terra e da retirada do mel. O dia de finados e o de Todos os Santos marcam os últimos grandes pontos de referência do ano. Nesse período, as cortes se reúnem, lavra-se e semeia-se o campo, recolhe-se a madeira, abatem-se os animais e a população se prepara para a chegada do inverno e do Natal.